Olá, tudo bem? Meu nome é Cristiane Silva e eu ajudo pais a transformarem o seu relacionamento entre pais e filhos, a transformar num relacionamento saudável, a extrair o melhor desse relacionamento. E hoje eu quero compartilhar com vocês um tema assim um pouco polêmico e assim até triste, na verdade, né? De filhos que odeiam os seus pais, realmente odeiam. Eu fiquei surpresa com a quantidade de pais, que inclusive hoje são pais também, mas que trazem dentro de si um complexo que desenvolveram aí pela educação que receberam. Eu estava acompanhando o depoimento de uma pessoa que ela dizia assim que ela tentava agradar a mãe dela, mas a mãe dela era uma pessoa que nunca se satisfazia com nada que ela fazia. A mãe dela era uma pessoa que só criticava, que só colocava ela para baixo o tempo todo e criava ela assim de uma maneira muito presa. Era uma pessoa muito infeliz e passava toda essa infelicidade para ela. Então, assim, ela cresceu com esse sentimento de ódio, ela desenvolveu e até hoje ela tem aí esse sentimento de ódio pela mãe dela. E aí o que me chama atenção também é o seguinte, né? Como eu falei no início, essa pessoa que tem ódio, ela tem a família dela. E o que ela tem passado? Será que ela tem conseguido lidar com esse sentimento? Tem procurado realmente arrancar esse sentimento do coração dela para que a família dela não seja contaminada, né? Por esse sentimento de ódio? Porque a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes o mal contamina mais do que o bem. A nossa tendência é ter muito mais pensamentos ruins do que bons. A nossa tendência muitas vezes é mais a gente se apegar às coisas ruins que nos diminuem do que aquelas que nos faz ter autoestima, né? Mas uma autoestima assim saudável, né? Então, essa é uma questão assim muito delicada. É uma situação que eu jamais gostaria de passar por uma situação das minhas filhas terem ódio de mim ou terem, sei lá, vergonha de mim. Muito pelo contrário, né? Então, assim, a gente trabalha diariamente na educação delas para que a gente realmente venha desenvolver um relacionamento saudável, né? E existem muitos casos que a gente acompanha como esse. Muitos casos. Que às vezes a gente não tem tanta noção. Basta a gente ligar a televisão e ver a quantidade de pais que matam os filhos e filhos que matam os pais, né? Como é que pode? Assim, na minha cabeça não entra uma coisa dessa, né? Não entra mesmo. Não aceito. Essa não é a ordem natural, né? Das coisas, né? Não é assim que é para funcionar. Bom, então assim, o relacionamento ele é para ser desenvolvido de uma maneira construtiva, né? De uma maneira saudável, né? E com equilíbrio. Acho que o equilíbrio ele faz parte de um relacionamento saudável, principalmente o equilíbrio emocional. Por exemplo, quando ficamos doentes, né? Fisicamente, assim, nós não estamos saudáveis, né? Pelo menos não naquele momento, certo? Pelo menos não naquele momento ou naquela fase. E isso serve, assim, para as demais áreas da nossa vida. No nosso caso, nós estamos aqui falando, estamos aqui tratando de relacionamento entre os pais e os filhos. Isso não inclui só você, mãe e pai, que tem os seus filhos, mas também os seus pais, certo? E quando a relação ela não está bem, é como se ela estivesse doente. E quando se está doente, ela não responde por si de uma maneira natural, de uma maneira saudável, né? Mas ela fica ali, fica debilitada, precisando ali de um tratamento. Isso já aconteceu comigo, por exemplo. De eu precisar levar
a minha filha várias vezes aí a um pronto-socorro, né, infantil, né? Porque quando a minha filha nasceu, eu não ia assim para qualquer lugar, né? Mas eu ia no infantil, que é específico. Mas ao passar pelo pediatra de plantão, o diagnóstico era sempre o mesmo. Você já ouviu, né, falar da tal da virose? Pois é, que pai que nunca se aborreceu com esse tipo de diagnóstico? Ah, é uma virose. Tudo é virose, né? O diagnóstico era sempre o mesmo, mas o pediatra mudava, né? Porque cada vez que você vai no plantão é um pediatra diferente, dificilmente você pega o mesmo. E a medicação também muda, mas o diagnóstico é o mesmo, né? Então mudava-se o pediatra e a medicação, mas o diagnóstico era o mesmo. E assim, não resolvia o problema de saúde dela. Não tinha assim uma reação com aquela medicação que foi passada. E naquela época, né, eu era mãe de primeira viagem, era minha primeira filha. Então, quando é o primeiro filho, a gente fica muito mais vulnerável, ansioso, né, com determinada situação. E aí você acaba o quê? Tendo aquele sentimento de insegurança, preocupação, porque você quer fazer o melhor, você vê seu filho doente, você não sabe, né? Você não passou por aquela situação antes, então você quer, na verdade, você quer a solução rápida, né? Você quer quase que tirar aquela dor, aquela enfermidade com as mãos, né? Mas aí, neste caso, eu queria muito a minha filha curada, mas não resolvia. Então, eu falava, ela tinha um pediatra, né, que acompanhava desde que nasceu. Só que assim, Cristina, mas por que você não falava então com o pediatra dela? Porque às vezes era uma emergência, e aí emergência não é em consultório, é realmente em posto, né, em pronto-socorro infantil, enfim, ou um outro pronto-socorro, ou um pronto atendimento de um hospital de convênio médico. E assim, falar com o médico dela, com o pediatra, era bem difícil durante o dia, porque ele atendia muito, ele ia para o hospital, depois ia para o consultório dele era cheio, nunca que eu conseguia falar no telefone, se eu quisesse falar lá, eu tinha que perder um dia inteiro tentando falar, era mais fácil eu pegar o carro de onde eu estivesse e ir lá do que ficar no telefone, tentando falar. E aí, quando eu conseguia falar com a secretária, aí depois eu ia ter que ligar mais tarde para pegar a resposta. Então, puxa vida, era demais, né? Mas aí, falando com ele, um dia ele falou, olha, não leva mais pronto-socorro. Eu falo, mas doutor, se for uma emergência. Ele faz o seguinte, então vamos combinar assim. Você, se tiver que levar, você leva. Mas aí você me liga à noite na minha casa, tal horário, e me passa qual foi o diagnóstico e qual foi a medicação. E aí nós combinamos, e aí assim, eu descobri que horário que eu conseguia falar com ele, e não era no consultório, era na casa dele, tipo 8 horas da noite. Então, das 8 às 9, ele disponibilizava o telefone pra gente poder falar com ele diretamente. Depois que eu peguei isso, aí eu só fazia isso, só ligava à noite e seguia a orientação dele. Então, daí das vezes que mesmo assim ele falava, não, corre, vai pro pronto-socorro. Então, daí eu ligava depois para ele para falar qual foi o diagnóstico e qual foi a resposta. Qual foi a medicação, né, passada. E aí, na maioria das vezes, ele mudava a medicação, porque ele era totalmente contra, assim, a uma medicação agressiva, sabe? Quando ele entrava realmente com antibiótico, é porque realmente necessitava. Então, aí depois disso, claro que aí depois, né, eu fui aprendendo, eu mesma fui aprendendo a lidar com essa situação, a gente vai adquirindo aí conhecimento, experiência, maturidade, né, e com isso a gente vai adquirindo segurança também, né. E ele, assim, esse pediatra era muito bom, porque ele acertava, assim, todos os diagnósticos, sabe, era muito legal. Mas aí, por que eu tô te contando isso? Porque a gente tem que aprender a identificar quando o nosso relacionamento ele não está saudável e quando ele está precisando de um tratamento. E a gente precisa identificar qual é o diagnóstico dessa situação. Sabe, qual é a dor? Qual é a dor que seu filho sente? Qual é a dor que seu pai ou sua mãe sente? Porque, puxa vida, para aquela mãe tratar a filha dela desse jeito, é porque
ela também já tem uma dor que tem a sua origem, tem a sua raiz. E essa dor, essa enfermidade não foi tratada na infância dela. E ela se envolveu com alguém, casou, sei lá, teve a filha e levou essa enfermidade para a filha, só que com certeza numa proporção muito maior do que ela era antes, né? Então, assim, não houve uma identificação. E como não houve uma identificação dessa dor, não houve um tratamento. E não foi o tratamento correto, porque, como acontecia com a minha filha, não havia uma identificação, tudo era virose. Ou seja, eu gastava com medicação e a medicação era errada, né? Além de eu dar uma coisa que não tratava, porque não era o caso, não era o diagnóstico. Então, olha só, a gente perde tempo, dinheiro e ainda corre o risco de prejudicar a saúde, né? Do filho, da criança, enfim, caso. Então, o relacionamento é a mesma coisa. Se você tá tendo algum problema, não tá havendo harmonia, se tá faltando harmonia nesse relacionamento, é porque alguma fase tá enferma, tem alguma coisa errada e você precisa identificar para você poder tratar, né? Não diz o ditado que a gente resolve pela raiz, né? Então, você tem que conhecer qual é a raiz, como é que você vai resolver, como é que você vai cortar o mal pela raiz se você não a conhecer? Impossível. E é aí que uma dor que não foi tratada, uma doença que não foi, né, não foi realizado o diagnóstico correto. Aí você cresce com aquilo fica ali dentro de você como um câncer, ele vai se desenvolvendo e vai matando aos poucos a sua relação, matando aos poucos, porque você não consegue se relacionar, você não consegue ser feliz, você não consegue estar em harmonia com quem está à sua volta. E muitas vezes o problema não está em quem está à sua volta, mas está dentro de você. Por quê? Porque você tem algo ali dentro que está mal resolvido, que não está claro para você. Então, isso leva a esses casos de filhos que odeiam os seus pais. E muitas vezes, né, a raiz está lá, vem de lá, ó, do passado. Está lá atrás. E aí você tem que usar, tá faltando harmonia, então esse é o termômetro para você saber identificar que algo está errado. Se você não consegue ver, analise, busque saber onde está a raiz dessa dor, né? Para que você possa então poder tratar da maneira correta, né? E com isso, muitos filhos não se sentem à vontade para conversar com seus pais, preferem até muitas vezes a companhia de outras pessoas, aí acaba até aprendendo coisas erradas, sem valores morais. Puxa vida, e aí a gente dá no que a gente vê nos telejornais, eu nem gosto, porque, sabe, vai totalmente contra os meus princípios, contra aquilo que me agrada, sabe? Às vezes a criança, você vê ali que a criança é retraída, tem vários complexos, fica até doente com frequência, né? E aí você vai tratando com remédio, com medicação e não funciona. Não funciona. Crianças com medo, aquele medo assim que gera uma paralisação, que gera ali um pânico, né? A criança que muitas vezes é briguenta, né? Ou é respondão, é desobediente, mente. Então, tudo isso tem uma raiz. Tem uma raiz. E essa raiz, ela precisa ser identificada. Ela tem um relacionamento que está enfermo, é um comportamento que mostra que tem alguma coisa errada. E nós precisamos estar atentos para identificar essa enfermidade, identificar de onde vem essa dor. Então, queridos, vamos ficar atenta às reações que os nossos filhos têm, as nossas crianças têm, pois eles nos dizem muito, 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 muito. E a gente precisa se colocar em harmonia, sabe? Na mesma altura que eles, olho a olho, enfim, ter essa empatia com os nossos filhos para que a gente consiga identificar essa dor. A gente tem que querer.
a gente tem que querer. Eu sei que a vida é uma correria, né? O dia passa tão rápido, mas o bem-estar, a harmonia no nosso lar deve fazer parte da nossa vida, deve ser prioridade, tá bom? Então, eu sei que é um assunto que a gente ficaria aqui muito tempo falando sobre ele, mas eu convido você a pensar, a fazer essa análise do seu relacionamento. Se tem alguma coisa que te incomoda no relacionamento, busca saber o que é, porque em alguma parte tá precisando aí receber, né, o tratamento correto para que ele venha a estar realmente em harmonia. Não quer dizer perfeito, tá? Mas eles têm que estar em harmonia. A gente tem que saber lidar com os conflitos do dia a dia, porque hoje você vence um, amanhã vem outro, e assim vai ser até o fim. O mais importante é a gente saber lidar, saber resolver, identificar e tratar, ok? Então, fica aí esse tema, essa sugestão, né? Essa direção para que você possa avaliar o seu relacionamento e buscar aí uma solução, um tratamento correto para que você venha ter um relacionamento saudável com os seus filhos e com toda a sua família, ok? Até!